Saudações a todos aqueles que nos estejam a acompanhar. Portanto, vamos para o segundo painel, a nossa terceira conferência cabo-verdiana de Filosofia, Literatura e Educação. Nós temos 4 conferencistas para o nosso painel de hoje. Temos Luís Soto, Universidade de Santiago de Compostela, Renato Epifânio, Movimento Internacional Lusófono, José Esteves Rei, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade de Cabo Verde, e Cátedra Eugênio Tavares, de Língua Portuguesa, e Javier Luís Álvares Santos, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. São 4 conferencistas que estarão, portanto, neste painel, o painel de hoje, para fazer a apresentação dos seus temas e trabalhos. Vamos começar com o professor Dr. Luís Soto, Universidade de Santiago e Compostela, que nos traz Poibecker, compromisso ético-político e neutralidade axiológica. O professor Dr. Luís Soto, a Corunha, 1956, é licenciado em Direito em 1978 e em Filosofia, 1979, pela Universidade de Santiago de Compostela. Doutor em Filosofia pela Universidade de Santiago de Compostela em 1986 e doutor em Direito, Universidade Autónoma de Madrid, foi em 2010. Desde 1989 é professor titular de Filosofia Moral na Faculdade de Filosofia da Universidade de Santiago de Compostela, redator do Código Ético da Universidade de Santiago de Compostela, além de artigos em revistas espanholas e internacionais. E em obras coletivas publicou já vários livros, Outramente Barthes, Nova Renascença, Porto, 1988, Paz, Guerra e Violência, Espiral Maior, A Corunha, 2003, Aristóteles, Bahia Edição, A Corunha, em 2003. A tradução a galego, Otoá e Missa, Nova Enciclopédia de Bioética, em 2005, da Universidade de Santiago de Compostela, Prémio Melhor Livro do ano 2005, Paz, Guerra e Violência, Espiral Maior, A Corunha, em 2006. O Espírito da Letra, Espiral Maior, A Corunha, em 2008, Teoria de la Justicia e Ideia del Derecho, em Aristóteles, Marcial, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, em 2011. O Labirinto da Saudade, La Jovente, Santiago de Compostela, em 2012, Prémio Carvalho Galero, que foi em 2012. Barthes, filósofo, Galáxia Vigo, 2015. Prémio Ramon Pinheiro, em 2014, Meditação sobre a Saudade, Zéfiro Sintra, em 2015. Outros e novos queixumes de Filosofia e Literatura em Queixumes dos Pinos, de Eduardo Pondal, Universidade de Santiago de Compostela, que foi em 2019. E a tradução a galego de Em o Mar do Norte, Espiral Maior, A Corunha, em 2015. Depois de ter apresentado algum excerto da biografia do professor Dr. Luís Soto, da Universidade de Santiago de Compostela, é tempo de passar a palavra ao professor, recordando que o tema é Poibecker, compromisso ético, político e neutralidade axiológica. O professor tem a bondade de fazer a sua apresentação. Sou profesor da Universidade de Santiago de Compostela, na España, e traballo na Faculdade de Filosofía na área de Filosofía Moral. Estou moi contente de participar neste congreso na Universidade de Cabo Verde, pelo cual agradeço aos organizadores deste evento, nomeadamente o profesor Héctor Manuel Carlos. Na miña intervención sobre o título Poibecker, compromiso ético-político e neutralidade axiolóxica, vou tentar facer unha análise e unha interpretación filosóficas conxuntas de 2 textos literarios, 2 narrativas breves, O Pozo e o Péndulo de Poe e O Beixo de Becker. O escritor estadounidense Edgar Allan Poe, nacido en Boston en 1809
e falecido en Baltimore en 1849, publica o conto O pozo e o péndulo en Filadelfia en 1842. Gustavo Adolfo Bécquer, nacido en Sevilla en 1836 e falecido en Madrid en 1870, escritor español, publica a lenda O Beixo en Madrid en 1863. Ambos son considerados escritores románticos, mas na nosa leitura vamos obviar este tipo de categorizacións. En nosa opinión, é moito interesante ler ambas as narrativas en continuidade e en contraste, como se cada unha fornecese o contexto á outra. Apuntamos xa que os eventos narrados están situados en ambas no mesmo lugar e quase nas mesmas datas. A cidade de Toledo, na España, en 1808. Alén diso, ambos os escritores Poe e Bécquer, como salientaremos, comparten como narradores algúns trazos tamén moito interesantes. No seu conto O pozo e o péndulo, Poe narra a peripecia dun condenado pela Inquisición. A historia é contada en primeira persoa pelo seu protagonista, cuxo nome non figura e vamos denominar o condenado. O condenado encontrase nunha masmorra e ali enseta a súa narración con a rememoración da sentenza. Pena de morte. Mas ele non sabe, non lle foi comunicado, como lle será dada a morte, e ese non saber faz parte da condena. A súa primeira preocupación é ter unha noção do local. Pateia as paredes da masmorra e, avanzando aos poucos, chega á conclusión de que é un recinto circular. Decide atravesar a seda, mas tropeza na súa propia roupa e cae. Para a súa sorpresa, a fronte non bate no chan. Percebe abaixo un vacío, deixa caer algo e escuta o impacto na auga. Un pozo. Por unha causa favorável, conclui, salvouse da morte a cual estaba destinado. Precipitarse e morrer no pozo. Adormece. Cando desperta, encontrase atado, no chan, quase inmobilizado, con a face dirixida ao teto. Agora há algunha luz. Distingue algo así como o péndulo de un reloxo. Tamén ve, perto dele, ao xirar a cabeza, uns pedazos de carne e non lonxe pequenos ollos vermelhos. Ratos a espreita pelo xeiro da carne. Volta a ollar o teto e descobre que o péndulo, cuxa parte inferior é unha grande lámina afiada, como a folla de un machado, está en movimento, percorre cadenciosamente o seu da masmorra. E de cada vez, pouco a pouco, o péndulo desce, e chegará un momento en que atingirá o seu corpo e en talladas sucesivas acarretará a súa morte. Novamente o condenado cae no desespero, en cuanto sente a proximidade crescente do péndulo a voar sobre o seu corpo. Mas ten unha súbita idea. Apaña a carne, junta con ela as correias que atan o seu corpo e fica completamente inmóvel. Os ratos, atraídos pelo cheiro da carne estendida sobre o peito do condenado, saltan sobre ele e, ao devorala, acaban por roer as correias. O péndulo pasa xa moito perto, mesmo en contacto con a roupa, quase con o corpo. Mas antes que o péndulo regrese, o condenado consegue zafarse das ataduras, virarse sobre si propio e afastarse definitivamente da súa trayectoria. Por segunda vez, o condenado escapou á morte. Mas, inmediatamente detense o péndulo e logo desaparece. O condenado percebe unhas luces, xeiros, calor. Agora ve que a cela non é circular e, segundo lle parece, as paredes mexen. De facto, axéganse, reduce o tamaño da cela. Están moito quentes, queiman mesmo. Comprende que as paredes incandescentes acabarán por deitalo ao pozo, morrer queimado por colarse á parede ou afogado por cair no pozo. Ese é o seu destino final, a súa sentenza última. De repente, houve ruidos, estrondo, voces, silencio. Ábrese unha porta
e unha man o segura pelo brazo. É o xeneral Lassalle. As tropas francesas acaban de tomar Toledo. A Inquisición dispón caíron nas mans dos seus inimigos. Así finaliza a narrativa. Vou puxer no inicio en exergo un texto en latín que termina con estas palabras. Agora que a patria é salva, o antro da morte está destruído. Onde era a terrible morte surxirá a vida e a saúde. Ora ben, estas palabras están referidas ao terror, a França e a Revolución Francesa. Valen analóxicamente para España e a Inquisición. Mas regresemos a Toledo en 1808 con a lenda de Bécquer o Beixo. Conta Bécquer que ao instalarense as tropas francesas en Toledo ocuparan por motivos de seguridade os maiores edificios. Así que instaláranse no Alcázar de Carlos V e en outros palacios, templos e mosteiros de grandes dimensións. Non destes foi hospedado o capitán con a compañía de dragóns que comandaba. Chegaran pela noite e foran conducidos o capitán e os seus homens a un convento, instalándose ele propio na súa vasta igrexa. Adormeceu rapidamente, mas ele despertou ao pouco tempo debido ao badalar retumbante de un sino e xa non conseguiu retomar o sono. Non foi a causa o espectáculo de abandono e destruição que ofrecía o interior da igrexa, sin portas, con cristais rotos, a entrar as aves nocturnas, sin imaxes e só algúns restos de retábulos e altares. O motivo foi unha muller, dixe aos camaradas con que se reuniu no día seguinte. Estes reventaran en gargalladas cando o capitán aclarou que se trataba de unha muller de mármore. Mas como ele insistiu tanto na súa beleza, eles quixeran coñecer. O capitán o cedeu e convidou os camaradas para visitarem o seu agasamento nesa noite, compartiren unhas garrafas de champán e coñeceren a formosa muller. Pela noite, cando chegan os camaradas, a igrexa está escura e fría. Os homens do capitán, con o coro da igrexa que destrozan, preparan unha fogueira para iluminar e aquecer o recinto. Instálanse na proximidade de unhas estatuas funerarias a muller e o guerreiro, cuxa beleza eles admira e comeza a circular o libro. Peden ao capitán que faça as apresentações. Ele conta que, con o pouco de latín que aprendera, conseguiu descifrar a lápide. O guerreiro é un militar de importancia, que serviu ás ordes do gran capitán. Non lembro o seu nome, mas dixo da muller que é con toda probabilidade a súa esposa, dona Elvira de Castañeda. Segue a celebración máis e máis animada. Todos están ben alegres, mas o capitán fica taciturno. Non pode tirar da súa mente a formosa muller, pela cual está a sentir unha grande atrasada. Os compañeiros, percebendo a súa tristeza e para tentar disipala, peden ao capitán que faça un brinde. Este reaxe con viveza e propón un brinde pelo emperador, o César Napoleón. A seguir convida a beber ao propio guerreiro, bebe ele un sorbo e lanza o resto do viño contra a cara da estatua. Os camaradas ríen e entre gargalladas adverten ao capitán que teña cuidado, que podería reaxir o guerreiro de Pedro. O capitán parece atender a advertencia, mas imprime unha viraxe inesperada no seu discurso e manifesta o seu desexo de deixar a muller de mármore. Diríxese a ela. Os camaradas protestan, non gostan do curso que están a tomar os acontecimentos e peden ao capitán que deixe paso aos mortos. Mas este prosegue cambaleando, tende os seus brazos á estatua e repentinamente cae malferido con a cara ensanguentada aos pés dela. Os colegas, diz Bécquer, viran como o guerreiro golpeaba o capitán con o seu brazo de pedra e fican paralizados. Non esquezamos que, segundo o escritor sentou no inicio, se trata de unha lenda e que os xoves militares franceses que ven a bofetada propiciada pelo guerreiro estaban bébados. Bécquer diz apenas que ao aproximarse dela coa intención de beixala,
O capitán, tamén bébado, caiu malferido por terra. Non vou comentar agora as narrativas de Poe e Becker. A miña pesquisa debería proseguir con a análise e interpretación dos factos narrados a partir do perfil das personaxes protagonistas. Porén, vou deixar esta indagación para o texto escrito. En resumo e para concluir, Becker adopta a perspectiva do capitán, mas condena a invasión francesa. Entretanto, Poe condena a Inquisición, mas con ela tamén condena o terror da Revolución Francesa. Poe e Becker, na nosa leitura, comparten como autores unha posición complexa que abranxe, por unha parte, o que podemos denominar a neutralidade axiolóxica e que, por outra parte, non está exenta da asunción de compromisos éticos e políticos. Neutralidade axiolóxica, con efeito, non significa que estes autores permanecen neutrais, mas que apresentan con variedade de matices, inclusive e nomeadamente neutralizadas, as oposicións e opcións que encaran na súa narración, sexa falando eles, sexa falando as súas personaxes. Eses matices e esas neutralizacións instalan un espazo e un tempo de reflexividade, de discursividade, de disputabilidade. O rexistro é a ocasión dunha volta do texto, o dito, o afirmado sobre si propio. Esa reflexividade permanece alén e aquén dos compromisos asumidos. Estes tamén non desaparecen, mas resultan como formulados a partir dun proceso de reflexión que fica aberto ao confronto e a discusión. Poe e Becker, os seus textos, invitan os leitores a proceder no mesmo sentido. Acabou. Vamos agora ao nosso segundo conferencista do nosso painel. Nós temos aqui o professor Dr. Renato Epifânio, do Movimento Internacional Lusófono. O professor Renato vai nos trazer o tema filosofia como expressão da vida espiritual de uma cultura, da filosofia portuguesa à filosofia lusófona, mas antes de passar a palavra ao professor Dr. Renato Epifânio, passo aqui a apresentar rapidamente a biografia do professor Dr. Renato Epifânio. O professor, portanto, é professor universitário, membro do Instituto da Filosofia da Universidade do Porto, da direção do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, da Sociedade de Língua Portuguesa e da Associação Agostinho da Silva. É investigador na área de filosofia em Portugal, com dezenas de estudos publicados. Desenvolveu um projeto de pós-doutoramento sobre o pensamento de Agostinho da Silva, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, para além de ser responsável pelo repertório da bibliografia filosófica portuguesa, em www.bibliografiafilosófica.webnote.com. Tem licenciatura e mestrado em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Doutorou-se na mesma faculdade no dia 14 de dezembro de 2004, com a dissertação Fundamentos e Firmamentos do Pensamento Português Contemporâneo, uma perspectiva a partir da visão de José Marinho. Autor das obras Visões de Agostinho da Silva, em 2006, repertório da bibliografia filosófica portuguesa em 2007, perspectivas sobre Agostinho da Silva em 2008, Via Aberta de Marinho a Pessoa, da Finisterra ao Oriente em 2009. É tempo agora de conhecermos o professor Dr. Renato Epifânio, do Movimento Internacional Lusófono, que nos vai partilhar vários conhecimentos, nos vai trazer o tema filosofia como expressão da vida espiritual de uma cultura, da filosofia portuguesa à filosofia lusófona. Tenha bondade, professor. Muito bem, saudando uma vez mais as entidades organizadoras desta terceira conferência
Filosofia, Literatura e Educação, desde logo a Universidade de Cabo Verde e todas as entidades que se associaram. Enfim, permitam-me que destaque aqui o papel do MIL, Movimento Internacional Lusófono, parceiro desde a primeira conferência da Universidade de Cabo Verde, um movimento cultural e cívico de que sou fundador e presidente, sediado em Portugal e que tem já uma projeção em todos os países e regiões do espaço de língua portuguesa. Nesta terceira conferência, pareceu-me pertinente desenvolver uma reflexão sobre a relação entre pensamento, língua, cultura e história, que tem sido um dos eixos fundamentais do meu trabalho. Eu formei-me em Filosofia na Universidade de Lisboa. Neste momento estou também vinculado enquanto investigador ao Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, mas nessa área ampla da filosofia tenho privilegiado essa relação, a meu ver, essencial entre pensamento, língua, cultura e história. E daí ter intitulado a minha comunicação da seguinte forma: a filosofia como expressão da vida espiritual de uma cultura, da filosofia portuguesa à filosofia lusófona. Este título parte de uma definição de filosofia que me é particularmente cara, de um ilustre professor de filosofia português, o professor Francisco Gama Cairo, que precisamente definia a filosofia como a expressão da vida espiritual de uma cultura. E aqui espiritual numa acessão não de todo religiosa ou algo próximo disso. Aqui o espiritual entenda-se como maximamente integrativo, uma perspectiva, portanto, mais holística. Essa perspectiva, portanto, da filosofia como uma visão mais integradora, mais panorâmica, mais estruturante da própria cultura. Eu no meu texto, enfim, que já finalizei e que enviarei depois para publicação, parto de um debate que percorreu várias décadas em Portugal sobre a existência de uma filosofia portuguesa e que precisamente atravessava essa relação, esse nexo de relações, ou seja, haveria ou não uma relação essencial entre pensamento por um lado e por outro entre língua, cultura e história. Obviamente que houve várias vozes a pronunciarem sobre esta questão. Aqueles que naturalmente valorizavam mais essa relação entre pensamento, língua, cultura e história, tenderam, muitos deles, a afirmar a existência de uma filosofia portuguesa. Entenda-se como uma filosofia de língua portuguesa, ou se preferirem, como uma expressão filosófica da língua, da nossa língua, da língua portuguesa. Naturalmente que, enfim, outras vozes que não defendiam tanto essa relação entre pensamento, língua, cultura e história, tenderam naturalmente a afirmar a não existência de uma filosofia portuguesa, não porque naturalmente em Portugal não existissem vocações filosóficas, o que essas vozes defendiam era que não havia nenhuma relação essencial entre pensamento e língua, desde logo, e que, portanto, era indiferente a língua que usássemos. A língua seria, portanto, um mero instrumento do pensamento. Nesta primeira corrente em que eu me reconheço, a língua é muito mais do que um instrumento. A língua é estruturante do próprio pensar. Eu no texto que depois será publicado, parte, portanto, de um debate que atravessou várias décadas, como disse, e que convocou figuras ilustres da cultura portuguesa, nomeadamente o professor Francisco Gama Cairo, que eu já aqui citei, e também o outro professor ilustre, o professor Manuel Antunes, cujo centenário de nascimento, resto, se celebrou há muito pouco tempo e onde eu também tive a oportunidade de participar em sua homenagem. E, de facto, os argumentos de um lado e do outro
passam por aí, por afirmar mais ou menos a essencialidade dessa relação entre pensamento, língua, cultura e história. Sendo que a posição do professor Manuel Antunes, eu procuro salientar isso no meu texto, não é tão fechada quanto à partida parecia. Enfim, nós nos debates tendemos sempre a extremar posições, a polarizar posições, mas depois, como eu próprio tive a oportunidade de verificar e de salientar, nos seus textos o professor Manuel Antunes tem uma perspectiva muito mais ampla do que à partida poderia parecer. Convoco igualmente no meu texto outros autores, outros filósofos portugueses que também se debruçaram sobre essa questão, nomeadamente um filósofo que me é particularmente caro, José Marinho, que foi objeto da minha dissertação de doutoramento, Álvaro Ribeiro, que também é uma figura de proa da chamada filosofia portuguesa, e finalmente há também um outro autor que me é particularmente caro, que é Agostinho da Silva. Agostinho da Silva teve um percurso particularmente sinuoso entre Portugal e o Brasil. Teve uma ação, enfim, nas mais diversas áreas, mas foi também alguém que, a seu modo, estabeleceu esse nexo entre pensamento, língua, cultura e história. Isto pode parecer uma excentricidade, mas não é de todo. Enfim, eu cito, por exemplo, também no meu texto, um outro filósofo, um filósofo alemão, neste caso, porventura um dos maiores filósofos europeus do século XX, se não o maior filósofo europeu do século XX. Falo do filósofo alemão Martin Heidegger, que precisamente na sua obra, particularmente nos seus textos, na chamada segunda fase, enfim, costuma-se dizer que há um primeiro Heidegger e um segundo Heidegger, mas sobretudo nesse segundo Heidegger, e provavelmente também no primeiro, mas sobretudo nesse segundo Heidegger, há de facto a afirmação dessa relação essencial entre pensamento, língua, cultura e história. Sendo que, no caso de Heidegger, o enfoque naturalmente passava pela relação com a língua alemã, com a cultura alemã e com a história alemã. Heidegger foi um autor que eu estudei no meu percurso, nomeadamente na licenciatura, e, paradoxalmente, dir-se-ia, foi alguém também importante no meu próprio percurso, porque, concordando eu com Heidegger em muitos aspectos, concluí que, no meu caso, o que eu tinha a fazer era, sendo português, valorizar a língua portuguesa, a cultura portuguesa e a história portuguesa filosoficamente. E foi isso que, de facto, procurei, enfim, tenho feito ao longo destes anos que já se vão multiplicando. Nomeadamente, enfim, na minha dissertação de doutoramento e em livros que publiquei posteriormente e em muitos ensaios e conferências que fui também preferindo, desde logo em Portugal, mas enfim, um pouco por todo o mundo, também em Cabo Verde, onde também já tive o privilégio de estar. De facto, Heidegger é um filósofo relevante nesta problemática. Todos nós temos presentes algumas citações dele, da língua como a casa do ser, ou seja, que de facto a língua não é apenas um instrumento, mas é algo que estrutura todo o pensamento, sendo que em Heidegger todo o trabalho filosófico passa por explorar os limites conceptuais da própria língua alemã. Ou seja, o próprio Heidegger desenvolve a língua alemã à medida que desenvolve o seu pensamento. O José Marinho, em Portugal, foi alguém que, sendo muito diferente nas suas concepções filosóficas e até metafísicas, foi alguém que fez um trabalho análogo, ou seja, desenvolveu a língua portuguesa à medida que foi desenvolvendo o seu próprio
o seu próprio pensamento filosófico. E a questão que surge, e era, enfim, a questão que eu gostaria aqui, nesta minha intervenção, de pôr à consideração, era a seguinte: se de facto há uma língua portuguesa, que não é exclusiva de Portugal, e este é o ponto, é uma língua partilhada por muitos milhões de pessoas, como todos sabemos, neste momento esse número excede já os 200 milhões de falantes em todo o mundo, desde logo no Brasil. Enfim, todos nós sabemos que o Brasil é o país lusófono com mais pessoas, mas há outros países lusófonos, nomeadamente em África, que estão em franco crescimento. De resto, ainda não há muito tempo foi lançada em Portugal uma obra académica que antecipava que até ao final deste século, o século XXI, o número de falantes na África lusófona iria exceder o número de falantes da língua portuguesa na América do Sul, ou seja, no Brasil. Obviamente que falamos sobretudo em Angola e em Moçambique, mas falamos também em Cabo Verde, que é um país que, como todos nós sabemos, a par de outros, da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste, no Extremo Oriente, é um país de língua oficial portuguesa, é um país que, de facto, culturalmente, historicamente, tem trilhado um caminho nesta área. E, portanto, a pergunta que eu aqui coloco é se é possível falar de uma filosofia portuguesa, e, enfim, eu no meu texto procuro sustentar que sim, problematizando esse mesmo conceito, até que ponto se poderá falar de uma filosofia lusófona, ou seja, de uma filosofia ou de um pensamento que não se restrinja ao espaço cultural, histórico e linguístico de Portugal, mas que abarque e abrace outros espaços linguísticos, históricos e culturais, nomeadamente o cabo-verdiano. E a esse respeito eu remeto para uma grande figura da filosofia portuguesa, que é o professor António Brás Teixeira, ainda vivo, felizmente, que tem feito um trabalho, nomeadamente em torno de uma temática, que é uma temática relativamente singular, que é a questão da saudade. A questão da saudade tem sido problematizada filosoficamente em Portugal, no Brasil e também, muito particularmente, na Galiza. A Galiza, como saberão, é uma região atualmente de Espanha, que fica a norte de Portugal, mas que, antes de haver Portugal e antes de haver Espanha, formava uma unidade desde logo, com o norte de Portugal. E, de facto, havia uma unidade linguística, daí falar-se do galaico-português, que é a matriz da nossa língua comum. Havia uma unidade cultural, histórica, que depois foi quebrada politicamente, mas que, não obstante essa ruptura política, continuam a existir muitas pontes de diálogo de reflexão comum, nomeadamente em torno desta temática da saudade, que, uma vez mais, tem analogias com outros conceitos filosóficos. Voltando a Heidegger, poderia dar outros exemplos, a ideia do Dasein heideggeriano, do sentido da finitude, que remete nesse limite linear para um sentido de uma infinitude, de uma totalidade, é algo que os filósofos da saudade têm procurado pensar enquanto algo de estruturante da condição humana, digamos assim. Ora, precisamente, o professor António Brás Teixeira tem procurado refletir sobre a presença da saudade na cultura cabo-verdiana, na literatura cabo-verdiana, nomeadamente na poesia cabo-verdiana. Ou seja, está a ser feito, por vezes de uma forma não muito consciente e certamente não muito organizada, porque não é disso que se trata. A filosofia é avessa a decretos. Portanto, não se trata aqui de determinar o que é que se vai estudar ou exatamente o que é que se vai fazer. Enfim, há uma liberdade intrínseca
ao pensamento filosófico, mas o que se está a verificar, e o que, enfim, o que temos verificado, é que, de facto, há nexos, há ligações, há pontes conceptuais que ligam todos estes países de língua portuguesa, todas estas culturas de língua portuguesa, e que, em alguns casos, remetem para um horizonte comum, conceptual e reflexivo, nomeadamente esse da saudade. Enfim, sabemos que também há um caminho que se vai fazendo. Por exemplo, um outro autor, o Fidelino Figueiredo, falava muito do trânsito da literatura para a filosofia, ou seja, na filosofia há uma maior depuração de algo que, a montante, é tematizado na literatura e na poesia. Isso, de resto, é também algo que acontece muito em Portugal, tem acontecido. Nós temos grandes figuras da filosofia que foram simultaneamente poetas. Estou-me a lembrar do Fernando Pessoa, que todos conhecem, do Teixeira de Pascoais, do Antero de Quental, podia falar de muitas outras. E, de facto, o que se tem verificado, nomeadamente nesta área da saudade, é que, existindo desde logo e de forma muito evidente, muito presente na poesia e na literatura, está-se a fazer um caminho em torno desse conceito, que, como sabem, é um conceito relativamente intraduzível, que só existe na nossa língua, na língua portuguesa. E esse é um caminho, é um trabalho filosófico, mais especificamente filosófico. E por isso podemos dizer, enfim, como conclusão provisória, que se não existe ainda neste ano 2020, se não podemos ainda dizer que há uma filosofia lusófona, pelo menos podemos dizer que há um caminho que está a ser feito, que aponta para esse horizonte, na exata medida em que as diversas culturas de língua portuguesa possam continuar a dialogar entre si e a promover esse esforço de reflexão comum. Enfim, no essencial, era esta a tese, foi esta a tese que eu procurei desenvolver, sustentar no meu texto, que será publicado, e, enfim, esperemos que este horizonte de uma filosofia lusófona, possa fazer também ele o seu caminho. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradecemos a apresentação feita pelo professor Dr. Renato Epifânio, do Movimento Internacional Lusófono. Nos trouxe, portanto, o tema filosofia como expressão da vida espiritual de uma cultura, da filosofia portuguesa à filosofia lusófona. É tempo agora de nós convidarmos o professor Dr. José Esteves Rei, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e Universidade de Cabo Verde, e Cátedra Eugênio Tavares da Língua Portuguesa. O professor vai aqui nos partilhar o tema, a comunicação e as viagens do regional no global, 1426 a 1500, um tema de revoluções na era da primeira globalização, o lastro da modernidade. Mas antes de passar a palavra ao professor Dr. José Esteves Rei, passarei rapidamente a apresentar a biografia. O professor Dr. José Esteves Rei é doutor em Didática das Línguas e Comunicação, professor catedrático aposentado da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, em Portugal, e professor convidado da Universidade de Cabo Verde, no qual é investigador sénior da Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa, coordenando a linha 2 sobre ensino do português como língua segunda em Cabo Verde. Na gestão universitária, foi diretor de vários cursos e departamentos, presidente do Conselho Pedagógico
da Universidade, membro do Conselho Científico, membro também do Senado Universitário, membro da Assembleia da Universidade e membro da Assembleia Estatutária. Fez parte, aliás, das equipas de avaliação dos cursos de Ciências da Comunicação das universidades portuguesas do segundo ciclo, da avaliação em 2004, foi entre 2004 e 2005, e da avaliação dos estabelecimentos de ensino superior em Cabo Verde em 2015. Antes de mais, agradecemos a presença do professor Dr. José Esteves Rei. Daqui a pouco o professor fará, portanto, a sua apresentação, a apresentação do seu tema, a comunicação e as viagens do regional no global, 1426 a 1500, um tempo de revoluções na era da primeira globalização, o lastro da modernidade. Portanto, convido o professor doutor a fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Tenha bondade. A comunicação e a viagem do regional ao global, 1426-1500, o tempo da primeira revolução mundial. Agradeço, antes de mais, o convite para participar nesta conferência. Da noção de cultura. Na cultura, o homem assume um papel de sujeito, diz Paulo Freire, ou seja, a cultura do homem atual brota dos setores em que ele investe as suas energias. Nesta cultura, a comunicação é o mar onde ele viaja, seja qual for a sua rota. Aliás, comunicação e viagem são hoje balizas da nossa existência na aldeia global de McLuhan desde 1962. O problema ou a situação do que partimos. Vivemos um tempo de síntese, confinados no imediatismo informativo que gira à velocidade da luz e limita o nosso horizonte ao instante de olhar, ver e ouvir. Mas afasta-nos de qualquer diacronia que nos forneça uma visão histórica e, por isso, é imperioso enquadrar o presente coletivo nas suas raízes temporais, solidificando a realidade cultural, filosófica, literária e educacional em que nós nos movemos. Objeto de estudo. Estudamos aqui 4 documentos editados pelo Círculo de Leitores em 2018. São eles: a Carta de Bruges, do Infante Dom Pedro, 1426, Crónica da Guiné, de Gomes e Anes de Zurara, 1453, Relação da Viagem de Vasco da Gama, de Álvaro Velho, 1499, e, por último, Carta de Pero Vaz de Caminha, a chegada ao Brasil em 1500. 1. Visão global dos textos. A natureza e funcionalidade. São obras singulares para a época, cuja natureza as integra na teorização retórico-literária do final da Idade Média, que divide a disciplina da retórica em 2 formações, a ars dictaminis e a ars notaria. Como estuda James Murphy em 1974, as quais deram origem a 2 formações profissionais na Universidade de Bolonha. A primeira acentua a relação entre a retórica e a escrita de cartas. O seu estudo dava acesso ao cargo de secretário, ministro ou governador próximos do rei. A segunda trata de formas físicas dos documentos e conduzia ao lugar de oficial na administração e no funcionalismo do Estado emergente, como observamos, por exemplo, no regimento da Casa da Índia. O Estado moderno, surgido no século XV, com a ocupação de novos territórios, a delegação do poder por parte do rei, o exercício da justiça e o enquadramento militar, aumenta o número de funcionários régios com tarefas de escrita e de leitura de textos. Diversifica também os tipos textuais pela especificidade das situações, temas, autores e destinatários. Esta tipologia textual configura 3 formas retóricas. Configura a clássica, situando-se nos tribunais, a retórica cultural, que atravessa a política e as literaturas nacionais, a comunicativa funcional,
que fundamenta as instituições e empresas. A organização do Estado, aliás, como a comunicação e as formas de governação portuguesa de 500, serviram de modelo às nações europeias, como registra o embaixador Mendes da Luz, especialista dos regulamentos da Casa da Índia. 2. Autores e conteúdo dos documentos. O infante Dom Pedro visita vários reinos europeus e o conteúdo da Carta de Bruges torna-se um tesouro inestimável. É um documento notável que recolhe o que há de exemplar no mundo europeu e, com elevado sentido ético-político, veicula o compromisso de prometer a reconstrução de auspicioso futuro para o país. Gomes e Anos de Zurara inscreve no texto a tarefa recebida do rei e o seu objetivo. A longa velhice dos tempos afasta da memória o próprio conhecimento das coisas, as quais, se a Escritura não as representasse ante nossos olhos, cego seria, acerca disso, todo o nosso saber. Todavia, vai além do seu antecessor, Fernão Lopes, na concepção da escrita histórica, pois narra, explica e julga. A narração é denotativa e está à superfície do texto. A explicação é interpretativa e vai além do observado, como faz, por exemplo, ao sistematizar as razões das viagens do infante Henrique. A primeira dessas razões é cognitiva, a vontade de saber a terra que ia além de Canária e de um cabo que se chamava de Bujador. A segunda, comercial, consistindo em trazer muitas mercadorias e levar para lá, desde que neste reino houvesse. A terceira, estratégica, trata-se de saber o poderio dos mouros daquela terra de África. A quarta é o proselitismo religioso cristão. Contudo, Zurara também julga e revolta-se perante a separação familiar dos primeiros escravos. Eis o seu lamento. Ó tu, celestial Padre, que queres que faça esta minha humana natureza, vendo-a esta miserável companhia, lembrando-me que são da geração dos filhos de Adão. Álvaro Velho é um amante da escrita e decidiu passar escrito o relato da expedição. O seu texto apresenta-se como impressões de viagem para si e, provavelmente, para os comandantes das naus, e testemunhou o encontro entre o representante do rei de Portugal e o soberano indiano que Camões recriará em Os Lusíadas, como, aliás, acontece com o episódio de Fernão Veloso e outros que constam desta relação. O conteúdo autêntico do texto veicula o pulsar da tripulação in loco, as suas expectativas, como as expectativas do rei e daquela minoria da nobreza que se opunha às viagens de navegação, e justifica esta posição. Com o pouco interesse da maioria da fidalguia por ter de se deslocar para as longínquas terras tropicais, e também pela preferência por um comércio livre de monopólios régios. Pero Vaz de Caminha, escrivão na armada de Pedro Álvares Cabral, envia da terra de Veracruz ao rei um relato rico de conteúdo e em tom colorido. A carta é, como a relação da viagem do Gama, um texto objetivo, narrando o desembarque em terras brasileiras e a comunicação com os autóctonos, relatando situações originais de escrita onde coincidem o olhar e a pena do autor, observador, participante da ação que vê e narra. Apesar do universalismo religioso, os viajantes revelam tolerância cultural e aceitação da alteridade de comportamentos diferentes dos da Europa e da cristandade. Diz Caminha. Andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos e compridos, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Esta surpresa, aliás, encontra eco internacional, como no caso de Jerônimo Bosch, no século XVI, em Antuérpia. É dele a obra de arte que parece decorrer desta passagem de Caminha, chamada Jardim das Delícias,
ostentando um elevado número de seres humanos, homens e mulheres, pretos e brancos, todos nus, em perfeita harmonia. Três. A educação do homem novo, conhecimento e comunicação em textos de nova língua. Educar em português é conduzir ou levar para fora. Este movimento define bem o século XV por trazer à Europa um homo novo à maneira de Roma, vindo de fora do estado de coisas vigente. A novidade do conhecimento vindo das viagens leva Camões a exclamar: vejam agora, os sábios da Escritura, que segredos são estes da natura. Esse conhecimento segue três vias: indutiva, dedutiva e analógica. Marcantes são a primeira, presente no texto de Camões, já agora citado, e a terceira, visível, por exemplo, na pena de Zurara quando escreve: porque não tereis conhecimento deste pescado, sabei que não são outra coisa tartarugas, senão cágados do mar, cujas conchas são tamanhas como escudos. Que comunicação veiculam estes textos? Internamente, temos uma comunicação não verbal, na inexistência de língua comum entre comunicadores. Temos uma comunicação por intérprete, chamado turgimão, como neste caso. Gonçalo de Sintra levava um moço a Zenega por turgimão, o qual já de nossa língua sabia grande parte, que lhe o infante entregara, mandando-lhe que pusesse nele boa guarda. Externamente, quanto aos géneros de comunicação, há diferenças significativas. A Carta de Bruges aproxima-se de um relatório político-diplomático e administrativo, pela finalidade, conteúdo e filosofia política subjacente. A Crónica da Guiné é mais rica e segue Isócrates, que incorpora a história na paideia, por a história ser a fonte de toda a experiência política. Cícero valida esta postura e dá o exemplo de Tucídides, que ultrapassou todos os outros pela arte da comunicação, que ficou como lastro quer da eloquência, quer da literatura. A relação da viagem do Gama e a carta de Pedro Vaz de Caminha antecipam a moderna comunicação institucional. Aí, o tempo da ação coincide com o tempo da narrativa, criando uma escrita realista, onde os autores são atores e criadores da formulação linguística, numa língua em constituição. Essa língua é o português, que só vê as primeiras gramáticas em 1536 e em 1540, com, respectivamente, Fernão de Oliveira e João de Barros. Assim, o discurso é espontâneo, numa escrita pragmática e informal, por guardar a autenticidade das falas, como a do Gama perante o rei de Belinde. Paralelamente, é visível uma evolução da língua, quer na estrutura da frase e rigor do pensamento, quer na economia da linguagem, ou seja, a maior quantidade de informação no menor número de palavras. Tal evolução decorre da complexidade do mundo e do aumento da comunicação pessoal e institucional. Conclusão. Parece indispensável a recuperação das viagens e da comunicação do século XV para compreendermos o nosso devir odierno, perante a importância de ambas na atualidade. O próprio vírus que tanto nos limita nasce dessas duas realidades. É urgente introduzir a perspectiva diacrónica na nossa realidade cultural, literária, filosófica e educacional. Ela é determinante para superarmos os limites do imediatismo da informação que nos envolve e para nos compreendermos aqui e agora. Esta necessidade desprende-se da leitura e análise que fizemos dos documentos de partida,
quanto à comunicação, riqueza dos textos, funcionalidade da comunicação e à formação de um novo homem e numa nova língua. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos a apresentação feita pelo professor Dr. José Esteves Rei. Vamos agora para o nosso último conferencista do nosso painel, o professor Dr. Javier Luís Álvares Santos, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ele que nos vai trazer o tema Intercâmbios Narrativos sobre a origem do imaginário insular macaronésico. Portanto, o professor Dr. Javier Luís Álvares Santos, daqui a pouco estará a fazer a sua apresentação, mas antes farei rapidamente a leitura, a apresentação de algumas notas biográficas do nosso professor. Javier Luís Álvares Santos é doutor com menção em História Moderna pela Universidade de La Laguna e pela Universidade Nova de Lisboa. Sua obra mais recente intitula-se Identidade Insular, Espaço Atlântico, Portugal e Tenerife em Tempos da União Ibérica, Catarata 2019. Foi docente na Universidade de Las Palmas de Gran Canária, na Universidade de La Laguna, na Universidade Nova de Lisboa. É investigador júnior no CHAM, Centro de Artes e Humanidades, e com grandes projetos, portanto, a decorrer. É membro do projeto europeu de investigação FAILOR, no âmbito do programa de inovação Marie Curie. O nosso professor Javier Luís Álvares Santos vai nos trazer este tema, vai partilhar connosco alguns conhecimentos. Portanto, convido o professor Dr. Javier Luís Álvares Santos para, portanto, fazer a apresentação do tema. Muito obrigada. Até já. Muito obrigado pelo convite para participar nesta terceira conferencia cabo-verdiana de filosofía, literatura e educación sobre o lema Trocas narrativas e experiencia de leitura plural. E tamén especialmente muito obrigado pelo convite ao presidente da comisión organizadora, o profesor Elte Carlos, e eu vou falar sobre os intercambios narrativos sobre o origen del imaginario insular macaronésico. Esta investigación que presento en este congreso, en esta conferencia, analiza la evolución del imaginario insular y atlántico de las sociedades macaronésicas desde su percepción mítica de la historia, con el objetivo de abordar el origen narrativo de las identidades de los isleños y entender así la peculiar cosmovisión de la composición de la sociedad macaronésica moderna, a partir de la propia experiencia adquirida. Este estudio examina el paradigma de la conceptualización del espacio con la finalidad de proponer un método de observación supranacional de las islas. Metodológicamente, este trabajo analiza diferentes relatos e historias de los insulares con el propósito de enfocar el análisis desde distintos niveles que conducen a un estudio integral de la cultura marítima de las islas de la Macaronesia. Aflora en el ser humano el interés por descubrir y sobrepasar nuevas fronteras. La expansión del cosmos y del espacio geográfico conocido ha sido una firme inquietud a lo largo de los siglos. Se trata de una constante y tenaz lucha entre el mito y la realidad, construyendo y derribando nuevas fronteras según se avanza en el conocimiento histórico y en las ansias, también por la necesidad, del ser humano. Para el caso de nuestras islas, las de la Macaronesia, Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, nos referimos al mito clásico de la Atlántida, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos.
el cual ha permanecido en el imaginario insular hasta nuestros días. La sociedad isleña, condicionada por el mito, ha construido una conciencia colectiva en la que los hechos del relato, aunque insólitos, se convierten en verosímiles y, por tanto, estas leyendas forman parte indiscutible del saber y la tradición de la comunidad insular. Esta visión de un mundo insular mítico y alejado, según se avance en la expansión de los europeos sobre las costas africanas y el océano, se irá materializando y se percibirá como un espacio más cercano, hasta convertir a las islas en un entorno cotidiano, casi hasta mundano. Estas islas, estos peñascos en medio del Atlántico, serán engullidos por las civilizaciones europeas desde las postrimerías de la Edad Media e integradas seguidamente al imaginario colectivo de estos europeos, tanto los que se tornan insulares como los distantes continentales que se acercan a las islas, como tierra conquistada, una paradisíaca ínsula, ancestro de una sumergida Atlántida, ahora nuevamente civilizada por nuevos colonos, cristianos y devotos, que sueñan con encontrar la sociedad utópica, tal y como imaginaba Tomás Moro. Así, los extraños se vuelven isleños al asumir parte de la conciencia colectiva insular. Conforman estos la génesis de las islas y de sus habitantes sobre los pilares de la insularidad, la maritimidad y el consecuente creación de un imaginario insular. La isla se contrapone al continente, casi como el bien al mal, y los miembros de la sociedad que se conforma en esta tierra insular son, en definitiva, los dignos descendientes de aquellos que un día fueron expulsados del paraíso y a los que por fin se les ha permitido regresar. Las islas, durante la modernidad, finalmente se concretizan en la cartografía universal y se convierten en espacios tangibles para los viajantes, tanto marineros como los colonos. Sin embargo, no dejan de ser aún un territorio insólito y aislado, aún indómito y por explorar, apenas civilizado y carente de autoridad. Se trata aún de una región que atrae la codicia y a forasteros deseosos de encontrar las más grandes riquezas imaginadas. Gobernar la ínsula es poseer la fortuna. Aún en este periodo de la Edad Moderna, la isla, aunque real, mantiene el mito y la atracción para gente de todas partes. Es tierra de Buenaventura, como la ínsula que se le antoja a Sancho Panza en pleno siglo de oro. La isla, como espacio en el que convive la evidencia empírica y el axioma imaginado, siendo ambas percepciones reales, mantiene la verosimilitud circunstancial de los hechos fantásticos, juxtaponiéndose esto a la experiencia cotidiana en total armonía. Aún con la solidez del empleo del método en la ciencia moderna y la capacidad de análisis, autores como Babcock procuraban, a comienzos del siglo XX, explicaciones sobre la génesis de la sociedad insular y la construcción del imaginario insular a partir de la experiencia, tanto de evidencia tangible como de la tradición cognitiva de la comunidad. En su obra se plantea la hipótesis de que las islas de la Macaronesia sean los vestigios más antiguos de una desaparecida Atlántida, evidencia desde la percepción sensitiva y material, y abordada desde el empleo del método científico deductivo. Se aproxima al mito con cierta racionalidad, procurando una explicación en cuanto a su origen a partir de algunas evidencias que han resistido al paso del tiempo. Luego, la relevancia de este texto se encuentra en que, aunque el autor se cuestiona la fábula legendaria, no duda acerca de la autenticidad de la Atlántida como un territorio que un día existió. Por tanto, desestima como argumento principal de su análisis a las voces clásicas que dan los relatos míticos cierta verosimilitud. Sin embargo, sustenta el mito a través de fundamentos científicos modernos, propios de una época
marcadamente racionalista. No olvidemos que precede a su estudio un siglo de grandes expediciones científicas, como las del Beagle por diversas islas, con grandes avances en los estudios geológicos y biológicos. El alcance de su método analítico es el elemento que legitima la existencia de la Atlántida, no por la autoridad que se les presupone a los textos antiguos, sino por las herramientas deductivas que aporta la ciencia. No obstante, a pesar del uso de la disciplina y del rigor que se le presupone al uso del método científico, su disertación aún esconde la intencionalidad, no tan inocente, del autor para mantener con viveza el mito con argumentos regenerativos del cosmos insular, sustentando ahora por los principios de la ciencia. Cabe en este punto señalar que a lo largo de los siglos, incluso antes de que fueran agregadas las islas de la Macaronesia al conocimiento europeo, se venía configurando en la conciencia de la gente del Mediterráneo un mito alrededor de unos territorios insulares. Con el paso del tiempo, esta construcción es la isla sobre la que se asienta, se ha ido amoldando a los distintos paradigmas e hipótesis sobre el origen del mundo insular atlántico. Sin contravenir viejos argumentos y al devenir de la ciencia, las ínsulas han mantenido su carácter de espacio mitificado. Se produce entonces una coligación entre lo posible y lo real, la ortodoxia y la ciencia, entre la experiencia y lo evidente. No hay contradicción aparente en esta percepción dual porque el mito cohabita con la cotidianidad, la tradición y la costumbre que entre los isleños conforma su imaginario. Un imaginario insular y atlántico que, en palabras de García Ramos, constituye una memoria colectiva compartida con otros pueblos vinculados al océano común, a una memoria colectiva habitada de mitos, de fábulas simbólicas donde nos reconocemos, de maneras de mirar el mundo y de descifrarlo, que han generado modos cercanos de erigir fábulas, recreaciones de una realidad construida entre todos. El antropólogo brasileño Antônio Carlos Diegues va más allá y define este simbolismo surgido de la insularidad con el término ideidad, un neologismo utilizado para designar las representaciones simbólicas e imágenes decurrentes de la insularidad y que se expresan por mitos fundadores de las sociedades insulares y leyendas que explican formas de conducta, comportamientos, etc. Este cosmos dual, real y simbólico, conforma una conciencia insular, un imaginario colectivo. Las islas de la Macaronesia se convierten en enclaves estratégicos, como ya hemos dicho, desde finales del siglo XV. Son lugares de entrada y de salida de gentes y productos. Son espacios dinámicos que actúan de puertas entre unas áreas y otras. Son islas de tránsito, cuya frontera es el permeable mar. Para los isleños es el nudo con el exterior, enérgico y relacionante. Pasa por los puertos y las playas. Esta estrecha franja de costa conecta el universo indomable, el inmenso océano, con el orden y la civilización tierra adentro. Convergen las islas fruto de la maritimidad, la complementariedad entre los espacios insulares, con el apoyo al sostenimiento de las principales rutas mercantiles, actuando aquellas como enclaves estratégicos. A este respecto, las islas de la Macaronesia conformaban un terreno esencial para alimentar e impulsar la circulación transatlántica. Por ejemplo, para la Edad Moderna, la isla de Santiago era en este contexto un punto de almacenamiento de mercancías africanas, a la espera de ser exportada para otros territorios como Portugal, Castilla, Madeira, Flandes, Canarias, o inversamente, lugar de depósito temporal de productos de origen europeo, como paños, caballos, bisutería, para ser posteriormente reenviados a la costa de Guinea. Por tanto, la valorización de un espacio, en este caso las islas, no depende de su tamaño o situación geográfica. Incluso la importancia de la producción interna como producto mercantil hacia el exterior ha de ser matizada. El atractivo de ciertas islas
como estas islas de la región macaronésica es la capacidad de estas para estructurar caminos distantes, redistribuir productos y favorecer los flujos migratorios. Como señala Correia y Silva, las islas en sí mismas no generan ninguna aportación en cuanto no están conectadas a otros espacios. Como una partida de ajedrez, un peón puede tornarse esencial para la supervivencia del rey. Para el análisis histórico, además, el limes costero, la frontera del espacio insular, es el área que actúa como nexo con el exterior, lugares de circulación y de intercambio, pero no de producción. Las ciudades portuarias son espacios especialmente dinámicos, donde todo se cambia. Son enclaves que actúan como intermediarios entre el interior agrario y los mercados exteriores. Por tanto, los moradores de emplazamientos portuarios como el puerto de la Orotava en Tenerife, Funchal en Madeira o Angra en Terceira no viven de la producción directa, pero sí de los intercambios que las islas fue producido por productos foráneos. De ahí que estos habitantes se dediquen en su mayoría al comercio, tanto al de gran escala como al menudeo, así como a otros servicios ligados al tráfico mercantil. Consecuentemente, son la gente, vecinos y estantes que llevan la práctica de esta comunicación entre el mundo insular y el exterior. Este mutuo interés del isleño por el abastecimiento exterior y el de los foráneos por controlar parte de los productos que llegan a esta escala marítima dará lugar a la conformación de una sociedad mixta en estos puertos, en el que el individuo exógeno será una pieza tan relevante como el nativo. Existen diferentes percepciones del mundo insular. La propia composición geográfica debe corresponderse con la percepción económica y sobre todo social. Así, en Azores, algunos cronistas e historiadores de la modernidad, como el propio Gaspar Fructuoso, hablaba de 7 islas y no de 9. Las islas de Flores y Corvo se encuentran demasiado lejos del cosmos azoriano para ser incluidos dentro de este archipiélago. Por el contrario, Leonardo Torriani incluye en su Historia de las Islas a Madeira y Porto Santo como otras islas en su libro Descripción e Historia del Reino de las Islas Canarias. Estas crónicas, como las de Fructuoso, Torriani y también de Mira y Clavijo, no hacen más que insistir en la construcción de un supraarchipiélago o región propia y articulada por los constantes flujos migratorios, la interdependencia mercantil y, en definitiva, la complementariedad entre espacios, que correspondería a la configuración de la Macaronesia. E com a apresentação do tema, que foi apresentado aqui pelo professor Dr. Javier Luís Álvares Santos, o nosso último conferencista, que é da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que nos trouxe o tema Intercâmbios Narrativos sobre a origem do imaginário insular macaronésico. Nós chegamos ao fim, portanto estamos a chegar ao fim do nosso painel 2. Agradecemos muito pela vossa presença. Aos conferencistas da Universidade de Cabo Verde deixo um grande abraço e muito obrigada pela vossa presença. Ao professor Dr. Luís Soto, da Universidade de Santiago de Compostela, ao professor Dr. Renato Epifânio, Movimento Internacional Lusófono, ao professor Dr. José Esteves Rei, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade de Cabo Verde e Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa, ao professor Dr. Javier Luís Álvares Santos, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada pela vossa presença e muito obrigada por terem aqui também partilhado connosco variadíssimos conhecimentos. Estaremos de volta daqui a pouco. Muito obrigada, bem-aja, até já.